Glória a Deus. Quero dar uma boa noite a toda a igreja. Estamos com mais um culto, né? O mês de agosto acabou de começar e já está terminando, né? Faltam o quê? 4 meses para acabar o ano. Falo, meu Deus, como passa rápido. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você não alcançou o seu milagre ainda, dá tempo, amém? Tivemos aqui a Jéssica contando um pouquinho do seu testemunho, né? Cada domingo nós temos, graças a Deus, pessoas que têm trazido testemunhos. Eu espero que no próximo seja você. Amém? E deixa eu me apresentar, não sei se nós temos algum visitante, eu sou a pastora Ludmila. E hoje eu quero pregar para você, eu quero dar continuidade a uma série de palavras que nós temos pregado, né, aos domingos, que se chamam Os Nomes de Deus. Quem tem nos acompanhado aí todo domingo nessa série, né? E hoje eu quero pregar, né, sobre um dos nomes que é Jeová Kadosh. Quem já ouviu falar nesse nome? Jeová Kadosh, né? Não é, como eu posso dizer, tão conhecido, mas também não é tão desconhecido. E Jeová Kadosh, que é um dos nomes de Deus na Bíblia, tem um significado. E hoje é sobre isso que eu quero falar com você. Qual é o significado, né, do Jeová Kadosh? Fala comigo assim: Deus é santo. Nosso Senhor, né, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é santo. Uma das suas essências, né, é a santidade. E, obviamente, né, nós aprendemos isso também com Jesus, em seus ensinamentos, com os evangelhos. E uma das buscas diárias de um homem, de uma mulher de Deus, é a busca pela santidade, né? Quando nós entendemos que nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, quando nós tomamos essa decisão, nós iniciamos um processo em busca da santidade, né? Quantos aqui são santos? Deixa eu ver. Tem um monte de gente na dúvida. Levanta a mão, meu irmão, você é santo, não fica com medo de levantar a mão, não. Fala, pastora, mas eu sou pecador. Tudo bem, mas você é santo, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Muitas vezes as pessoas têm medo de olhar para elas e falar assim: eu sou santo em Cristo Jesus. Deixa eu te falar, quem nos santifica se chama Espírito Santo. E eu quero te ensinar isso essa noite, em nome de Jesus. Todas as vezes que alguém te perguntar se você é santo, você não vai ter medo de levantar a sua mão, amém? Porque nós somos santificados por meio de Cristo Jesus. E eu queria começar dizendo para você, te fazendo algumas perguntas, né? Como que Deus nos santifica? Por que que Deus nos santifica? E eu queria começar te dando essas respostas, né? Deus nos santifica através do seu Espírito, que se chama Espírito Santo. O que eu vou falar para você agora nesse momento talvez não seja nenhuma novidade, mas é importante que eu fale para que você compreenda bem essa palavra hoje. Nós, todos os seres humanos, quando nós somos criados por Deus, nós somos criados com corpo, fala comigo, corpo, alma e espírito. Nós somos compostos por esses três, né? Essas três coisas: corpo, alma e espírito. E o nosso corpo, ele tem um propósito de existir, a nossa alma tem um propósito de existir, né? O nosso espírito tem um propósito de existir. Deus, na sua perfeita criação, Ele entendeu que para o homem conseguir viver nessa terra, viver nesse ambiente, ele precisaria ser constituído por essas três coisas. E só para a gente entender um pouquinho, o que é o corpo, né? O corpo é a matéria, é isso aqui, né? O nosso corpo mesmo, é a nossa carne. É aquilo que a gente consegue pegar, palpar, se ver no espelho, né? Graças a Deus hoje nós temos espelho. Eu preguei essa mesma palavra hoje pela manhã. E eu falei um pouquinho sobre isso. Que hoje nós podemos ver o nosso reflexo, ver a nossa beleza, né? Cadê as mulheres aí que amam espelho? Eu amo espelho. Eu não posso ver um espelho que eu já fico ali ajeitando o cabelo, a maquiagem, né? E eu sei que tem alguns homens vaidosos aí também que gostam de um espelho. Fica meia hora ali arrumando o cabelo. É ou não é? Não vou nem falar nada. Não vou nem dizer quem são. Tem vários. E isso é o corpo, né, gente? É a matéria.
O que é a alma, né? O que representa a alma? A alma representa todos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? As nossas emoções e, consequentemente, as nossas ações. Por quê? Porque nós agimos mediante aquilo que nós pensamos e sentimos, sim ou não? Né? Todas as nossas ações, pelo menos a grande maioria das nossas ações, elas são premeditadas. É muito difícil o ser humano ter uma atitude sem antes pensar no que ela vai falar, no que ela vai fazer, em como ela vai se comportar. Então, a nossa alma, ela está totalmente ligada às nossas ações, aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos. E o nosso espírito, qual é a função, qual é o propósito do nosso espírito? O propósito do nosso espírito é somente, unicamente, exclusivamente, nos conectar com Deus. O nosso espírito é o que nos liga ao mundo espiritual, o que nos conecta com o mundo espiritual. É o que nos dá sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para sentir a presença de Deus, né? E até mesmo o ambiente espiritual. Tem pessoas que têm visão aberta, que vê anjos, vê demônios, vê, enfim. Sente, né, a presença espiritual. Então, o espírito é o que nos dá essa acessibilidade. E por que é importante a gente entender isso? Porque quando nós nascemos, e talvez muitos de vocês, vou até perguntar aqui, quem que está aqui essa noite que não foi criado num lar evangélico? Você não é crente, né, desde o berço. Quantos? Tem uma grande parte. Ou seja, você levou uma vida antes de conhecer Cristo, sim ou não? E ainda que você tenha nascido num lar evangélico, ainda que você tenha nascido, né, numa família totalmente cristã, tenha sido educado numa família cristã com princípios bíblicos, você provavelmente viveu já o pecado, né? Você já experimentou o pecado de alguma maneira. E o que é importante a gente entender? Que o pecado, ele não consegue andar junto com a santidade, né? E tem uma frase que de manhã eu até esqueci a frase, eu espero que eu não esqueça hoje de novo, mas a frase é mais ou menos assim, vocês vão me ajudar. Que nós não somos pecadores lutando para ser santos. É o contrário. Nós somos santos lutando contra o pecado. E a gente tem que ter essa convicção no nosso coração, porque muitas vezes a gente pensa assim: não, mas a minha natureza é uma natureza pecaminosa. Isso é verdade. Porém, o seu Criador, aquele que te criou, aquele que constituiu o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, ele te criou com um propósito para ser santo. Ele não te criou para o propósito de ser pecador. O seu propósito de existir, né, de estar nesta terra é para viver em santidade, é para viver segundo os princípios da palavra de Deus. Então a gente não pode ter esse pensamento de que não, eu sou pecador, Deus entende que eu sou pecador e eu vou ficar nessa terra enquanto eu existir lutando contra o pecado para ser santo. Não. Você precisa entender que você é santo. Você precisa ter essa convicção. Nós somos santos lutando todos os dias contra o pecado. Isso não significa, querido, que você nunca mais na vida vai pecar. Seria ideal, né? Quem dera nós conseguíssemos nunca mais pecar. Jesus conseguiu. E a palavra de Deus fala que nós poderíamos fazer coisas ainda maiores do que as que Ele fez. Jesus conseguiu ser completamente santo. Porém, essa convicção ela precisa existir dentro do nosso coração, porque se a gente não tiver esse entendimento, nós vamos levar uma vida muitas vezes pecaminosa, achando que isso é normal, e não é. E dentro desse contexto onde o pecado não se mistura com a santidade, é mais ou menos a mesma briga entre a carne e o espírito. Eu não sei se vocês já ouviram uma historinha, talvez eu conte ela um pouquinho diferente. Se você já ouviu, você deve ter ouvido ela um pouquinho diferente, mas você vai entender bem o que eu vou falar. Eu queria que você imaginasse 2 cachorros ou 2 lobos, não sei, 2 animais ferozes, vamos colocar assim, amarrados por uma corda, um de um lado e um do outro. E eles estão muito tempo com fome. E aí de repente você começa a alimentar só um.
E eles começam a brigar entre eles, só que você só alimenta um. E eles começam a brigar entre eles. Quem que vai vencer essa briga? O que está alimentado. Por quê? Porque ele vai estar forte, sim ou não? Não é? A condição física dele muda, sim ou não? Não é? E a carne e o espírito funcionam exatamente assim. É como se fosse, vamos colocar assim, dois animais que não se misturam. A carne e o espírito, eles não podem se misturar. Porque a nossa carne sempre vai optar, sempre vai desejar aquilo que é confortável humanamente falando. O seu corpo, a sua carne não vai querer que você venha ao culto quando você estiver com uma dor de cabeça. Quando você estiver com frio. Quando você estiver com fome. Sim ou não? Mas se o seu espírito estiver mais alimentado que a sua carne, ainda que o seu corpo diga assim: eu não vou hoje não, vou assistir no online. Tem um online, né? Tem um online, eu estou assistindo o culto do mesmo jeito. Glória a Deus pelo online, amém, gente? Que o online tem alcançado muitas vidas, mas o seu corpo está ali falando assim: não, eu vou ficar no online hoje, mas o seu espírito está assim: não vai não. Não vai não, porque se você assistir no online, você vai dormir. Você não vai assistir o culto como você deveria assistir. Então você vai levantar, você vai se arrumar e você vai para o culto. O que é isso? O Espírito Santo de Deus exercendo o papel dele, a função dele sobre a sua vida. Eu quero te dar alguns exemplos de como o Espírito Santo, ele nos santifica. Vou usar o mesmo exemplo que eu usei hoje no culto de domingo de manhã. Quantos casados nós temos aqui? Deixa eu te ver. Glória a Deus, aleluia, né? Trem bom é ser casado. Você que não é casado, meu irmão, eu profetizo uma varoa de Deus, um varão de Deus sobre a sua vida. No momento certo você vai casar, amém? Por que eu vou usar o exemplo do casamento? Porque quem é casado vai nos entender e quem não é casado já vai aprender, amém? Casamento, que é algo maravilhoso, é algo tremendo, mas leva consigo muitos desafios, sim ou não, casados? Não é? Todos os dias você acorda e você precisa aprender a perdoar, você precisa aprender a amar, você precisa aprender a pedir perdão, você precisa ajustar as coisas, fazer novos acordos, né? O casamento exige isso de nós. E quantas vezes em uma discussão, numa briga, você muitas vezes acredita que naquela situação, naquela condição, você tem razão, né? Vou falar logo aqui das mulheres, que as mulheres normalmente são assim. Nós sempre temos razão, né? Só que isso não é verdade, tá, gente? Não é sempre que nós achamos que temos, mas não é sempre que nós temos. Né? Eu já passei por cada situação em que eu vivia falando assim pro Tiago: mas você não me ouve. Ninguém nunca passou por isso, né, gente? Você não me escuta. Por que você não faz desse jeito? Você não está vendo que vai dar errado? E ele sempre falava assim: calma, mulher, calma. Eu vou decidir o que eu vou fazer e aí a gente conversa. Muitas vezes ele me ouviu e deu certo. Mas também tiveram muitas vezes que ele me ouviu e deu errado. E teve muitas vezes que ele não me ouviu e deu certo. Só que tem uma coisa que meu marido fala pra mim que eu acredito que é muito verdade. Ele fala assim: eu aprendi a te ouvir porque eu percebo que as mulheres às vezes têm mais sensibilidade ao Espírito Santo. O porquê, eu não sei, mas isso é algo que ele vive falando pra mim. E isso significa, querido, que a santidade, o Espírito Santo, por que eu estou falando sobre isso? Porque quantas vezes numa briga, numa discussão, no seu casamento, a gente tem posturas erradas, né? Nós temos muitas vezes numa discussão, numa briga, a gente quer ter razão, a gente está errado, e a gente não tem, como eu posso dizer, a humildade de chegar e reconhecer que nós estamos errados, ir lá e pedir perdão e falar: olha, me perdoa, eu errei, né? Eu falei de uma maneira que não deveria. Só que quando você é santificado pelo Espírito Santo, Ele nos convence de que nós estamos errados. Ele nos mostra que estamos errados, né? Por diversas vezes teve comportamentos do meu marido que eu olhava e falava assim: meu Deus, se ele continuar fazendo isso, eu não tenho condição nenhuma de conviver com ele. Eu não vou dar conta.
é mais forte do que eu. E sabe o que eu aprendi? Todas as vezes em que você tiver dificuldade com algo, vai para o altar. Isso foi a minha antiga líder que me ensinou. Lude, todas as vezes que você precisar que seu marido mude alguma coisa, que você sabe que vai melhorar o seu casamento, que vai melhorar o seu ministério, mas ele não te ouve, ora. Porque somente o Espírito Santo é capaz de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se você já falou, se você já tentou e não teve resultado, querido, só o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai te santificar. Eu não sei se você já passou por alguma situação semelhante a essa que eu estou falando para você, mas às vezes você vai tomar alguma decisão errada, você vai fazer algo que é errado, que você sabe que na palavra de Deus é errado, e o Espírito Santo vira para você e fala assim: não faz. Você tem a oportunidade às vezes de mentir, uma mentirinha assim de nada, lá no seu trabalho, para o seu pai, para sua mãe. E aí quando você pensa em mentir, o que o Espírito Santo fala? Não faz isso. Isso é pecado. Isso é errado. E é por isso, querido, que o único meio de sermos santificados se chama Espírito Santo. Jesus, ele deixou claro que quando ele morresse, ressuscitasse, fosse para o Pai, ele deixaria conosco o Consolador, ele deixaria conosco o Espírito Santo, que é aquilo que nos santifica, é aquilo que nos ensina. Mas de nada adiantaria o Espírito Santo se nós não abríssemos o nosso coração e buscássemos a Ele, buscasse a presença de Deus e permitisse que Ele transformasse a nossa vida. Se você em algum momento da sua vida teve, atitudes, que não agradam a Deus e hoje você mudou de comportamento, hoje você é uma nova pessoa. Eu olho para a minha vida hoje, eu me vejo uma outra mulher, uma nova mulher, e eu sei que eu só sou quem eu sou hoje graças ao Espírito Santo de Deus. Porque nós damos liberdade dele agir na nossa vida. Amém? E eu quero prosseguir. Eu quero ler um texto com vocês que está lá em Isaías capítulo 6, versículo 3. Isaías capítulo 6, versículo 3 diz assim: e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esse versículo, querido, fala no momento em que Isaías, ele teve um encontro com Deus e ele viu anjos cantando, declarando a santidade de Deus. Olha que coisa fantástica, Ele teve um encontro com Deus e ele viu anjos declarando: Santo, Santo, Santo é o nosso Senhor. Se você quer ser um homem ou uma mulher que segue a palavra de Deus, você precisa buscar todos os dias a santidade. E existe algo interessante na santidade que se chama autoridade. Se você é santo, automaticamente você tem autoridade. Deixa eu dar um outro exemplo para você. Você sabia que para você expulsar um demônio, você só consegue expulsar um demônio se você usar o nome de Jesus, sim ou não? Mas é o nome de Jesus, é o nome que está, é o poder que está no nome de Jesus que expulsa um demônio. Mas se você não estiver em santidade, você tem autoridade para expulsar esse demônio? A santidade, ele faz parte disso. A santidade faz parte do processo de autoridade. Se você na sua casa, você é pai, você é mãe, você quer ensinar o seu filho, vou dar um exemplo, existe uma frase que muitas pessoas lá no mundo usam: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Por exemplo, o pai é fumante, mas não quer que os filhos fumem. Você acha que ele é um exemplo para falar sobre isso com os filhos? Infelizmente não, mas é uma realidade que existe muito, E eu conheço filhos que não usaram, pegaram o pai como exemplo, falaram: não, eu não vou fumar porque meu pai fuma e eu sei que isso não faz bem para a minha saúde, eu não vou fumar. Mas eu também conheço filhos que falam assim: se meu pai faz, eu também posso fazer, porque ele faz. A santidade, querida, é da mesma forma.
Se você quer ter autoridade sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a sua casa, se você quer que a santidade de Deus, o Espírito Santo de Deus habite sobre o seu lar, sobre a vida dos seus filhos, nós precisamos ser exemplos de santidade. Você quer ensinar os seus filhos a não falar mal da vida das pessoas, mas quando você sai da igreja, você está dentro do carro, com seus filhos dentro do carro, a primeira coisa que você faz é falar mal da vida do fulano que estava na igreja hoje. Aí seu filho está assistindo você e seu marido conversando sobre isso. Você tem autoridade? Não. Fala comigo, santidade. Santidade é algo que agrada o coração de Deus. Outro texto que eu quero ler com vocês está em Josué, capítulo 3, versículo 5. Olha que interessante. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Olha que interessante, nesse texto, Deus, ele havia falado com Josué. Josué foi o homem escolhido para ser sucessor de Moisés. Entenda bem o que eu vou te falar essa noite. O povo de Israel viveram mais de 400 anos sendo escravizados. O que isso significa? Que a mentalidade daquele povo, que o coração daquele povo estava completamente voltado para a escravidão. Ou seja, eles estavam acostumados a ter uma vida precária. Eles estavam acostumados a viver com pouco. Eles estavam acostumados a viver na miséria. Eles estavam acostumados a viver com o que as pessoas ofertavam para eles. Só que aí veio um Deus soberano, trouxe o libertador e falou o seguinte: eu vou levar vocês, eu vou conduzir vocês à terra de Canaã. Mas para ir à terra de Canaã existe um processo. E no meio desse processo eu preciso que vocês se santifiquem. Como assim? Abra mão do pouco. Abra mão da miséria. Abra mão dos velhos pensamentos. Abra mão do que vocês viveram no Egito. Sabe o que Deus nos ensina? Abra mão, querido, do pecado. Abra mão do velho homem, da velha mulher. Abra mão dos velhos hábitos que você tinha antes, né? Antes de aceitar Jesus, antes de se converter. Abra mão desses sentimentos, desses achismos e se santifique. Se torne um novo homem, se torne uma nova mulher. Faça algo novo, faça algo diferente. Porque Jesus, né, Deus quer nos conduzir para uma terra muito melhor do que a que nós estamos vivendo. Talvez hoje você esteja falando com o Senhor: Senhor, mas eu estou tanto tempo no deserto. Senhor, quando que eu vou sair desse deserto que eu não aguento mais? E hoje Deus está falando para você, querido, se santifique. Busque ao Senhor. Você quer ver algo interessante? Homem e mulher de Deus precisa fazer o quê, igreja? Orar, jejuar e ler a Bíblia, sim ou não? Isso são coisas básicas para um cristão de verdade. É ou não é? Para você conhecer a Deus, você precisa ler a palavra. Porque a palavra é o que nos ensina sobre o caráter de Cristo, nos ensina a nos parecer com Cristo, a conduzir a nossa vida e aprender todos os dias a sermos pessoas diferentes. A oração é o que nos faz ter relacionamento com Deus. E o jejum nos aproxima também de Deus, move o ambiente espiritual, quebra o argumento espiritual. Só que nós sabemos disso e a nossa luta todos os dias não é nem lutar contra o pecado. A nossa luta todos os dias é para conseguir orar, ler a Bíblia e jejuar. Você não precisa me responder, mas deixa eu te perguntar: qual foi a última vez que você jejuou? Queria que você pensasse. Pastor, a última vez que eu jejuei foi no jejum do ano passado, dos 21 dias. Eu estou esperando o próximo desse ano para poder jejuar. Fala assim comigo: misericórdia. Querido, jejum é algo que te santifica. O jejum é algo que te dá autoridade. Você sabia que eu já conquistei muitas coisas na minha vida através do jejum? Está tendo resistência na sua vida? Você quer uma porta de emprego, mas essa porta de emprego não abre de jeito nenhum. Você está com dificuldade no teu casamento e você não consegue resolver de jeito nenhum. Faz um jejum. Experimenta fazer um jejum poderoso, mas é um jejum de verdade, não é um jejum de chocolate e refrigerante, não. É um jejum de crente. Fica tantas horas sem comer.
Algo que seja sacrifício para você. Faça um período que realmente seja sacrifício para você. Porque você vai experimentar uma santidade que você nunca experimentou antes. Se você quer resultados novos, tenham atitudes novas. O que você fez até hoje na sua vida espiritual, que foi o suficiente para te trazer até onde você está. Mas se você quer viver coisas além disso, você precisa ter ações além disso. Experimentar coisas novas vai exigir de você atitudes novas. E aqui, Josué ele foi um grande exemplo disso. Por quê? Porque o povo estava no deserto. E o povo vivia reclamando, vivia murmurando. Porque Deus mandava cair, querido, maná do céu. O povo não passava mais necessidade. O povo tinha comida, o povo tinha bebida. O povo no frio tinha uma coluna de fogo. Quando eles estavam no sol, eles tinham uma nuvem que cobriam eles. Aquele povo via muitos milagres, mas ainda assim eles não se contentavam. Levantavam altares para outros deuses. E Deus olhou para aquele povo e falou o seguinte: eu só tenho como fazer milagre quando esse povo se santificar de toda essa murmuração. Quando eles abrirem mão de todos esses bezerros de ouro, contra todos esses deuses. E talvez você esteja falando assim: pastora, mas eu não levanto outros altares, eu não adoro outros deuses. Mas talvez você tenha deixado outras coisas ocupar o lugar de Deus na sua vida. E essas coisas têm se tornado outros deuses. E a parte de se santificar, de buscar a Deus de todo o seu coração, muitas vezes tem ficado de lado. Então, eu não sei se essa palavra é para você, querido, mas essa palavra é para mim. Eu estou pregando para mim nessa noite. E olha que eu preguei 2 vezes essa palavra. Eu preguei de manhã e preguei à noite, que é para Deus falar assim: toma, você precisava ouvir essa palavra. Que é assim que Deus trabalha, amém? É assim que Ele faz. Ele fala aquilo que a gente realmente precisa ouvir, não o que a gente quer ouvir. É ou não é? E para eu fechar com vocês, o texto que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios, vigiem, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, e buscando a quem possa tragar. Esse versículo ele fala claramente que nós temos anjos que nos protegem, mas ao nosso derredor nós temos também demônios que nos perseguem. Eu não sei se quando alguém foi pregar o evangelho para você, eu não sei como você se converteu, mas eu não sei se alguém te prometeu que ser crente seria fácil. Mas eu quero te dar a notícia, querido, que não é fácil. Se você é crente já há muito tempo, você já sabe disso, né? Ser homem e mulher de Deus não é fácil, sim ou não, igreja? Você tem luta todo dia. Você tem que vencer, matar um leão todos os dias, matar um gigante todos os dias. Mas sabia que essa é a melhor parte de ser cristão? Você sabe por quê? Porque você tem testemunhos para contar. Como que você vai ter vitória se você não tiver luta? É ou não é? O que faz as pessoas olharem para você e enxergar um Deus, enxergar Jesus, são as suas medalhas espirituais. Foram todos os gigantes que você já derrubou. Foram todos os leões que você já matou. Porque você não lutou sozinho. Você lutou com Deus que te sustentou, que te deu forças. Mas a palavra ela é clara quando ela fala: sejam sóbrios e vigiem. Sejam vigilantes, porque a nossa santidade, ela condiz com o nosso relacionamento com Deus. E a partir daquele momento em que você negociar o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com o Espírito Santo, existe, demônios que muitas vezes estão ali te resistindo. E eles têm muita sede pela tua alma. Fala: pastora, você vai terminar a palavra falando sobre demônio. Fala: misericórdia. Tenho medo de demônios. Não, querida, é Ele que tem medo de você. Amém? Você precisa acordar todos os dias e falar assim: eu sou tão santo, tão santo, tão santo, que quando eu acordar hoje, quando eu pisar hoje no chão, o inferno vai estremecer, o diabo vai se tremer de medo, ele vai falar: opa, ele acordou, ela acordou.
E quando você se vê no meio do pecado e você pensar, poxa, eu não estou mais santo como eu era, você vai se ajoelhar no seu quarto, você vai se arrepender do teu pecado e você vai mudar as suas ações, porque o diabo não tem poder sobre a minha vida, ele não tem poder sobre a sua vida, e toda a autoridade que foi dada a Deus foi dada a nós nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas ao nosso Senhor. E eu fecho falando mais uma vez essa frase: a santidade restitui a autoridade. Você que precisa hoje restituir a sua santidade ou restituir a sua autoridade, eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Esse é o nosso Deus, né? Jeová Kadosh. É o Deus que nos santifica. Eu queria te convidar nesse momento, querido, a fechar os teus olhos. Eu quero orar por você nessa noite. Talvez você hoje não consiga enxergar nenhuma atitude, nenhuma postura em que você precisa de mudança. Se você tem sido um homem ou mulher que tem buscado a Deus com intensidade, você tem orado, você tem lido a Bíblia, você tem jejuado, você tem buscado a santidade de Deus. Querido, glória a Deus por isso. Peça para o Senhor hoje te fortalecer ainda mais. Mas se você não tem sido essa pessoa, eu queria que você pudesse falar com o teu Deus. Enquanto eu oro pela tua vida, eu queria que você abrisse o teu coração e falasse: Senhor, me ensina a ser santo assim como o Senhor é santo. Que todos os dias eu possa me parecer ainda mais com o Senhor. Declara, querido, que o pecado não tem poder, o pecado não tem força sobre a sua vida. Se você não tem andado nos caminhos do Senhor como deveria, se arrependa nessa noite. Fala: Senhor, eu vou te buscar com toda a intensidade do meu coração. Eu vou te conhecer melhor. Eu vou me santificar, Senhor, na tua presença, porque eu não quero perder os princípios da tua palavra. Oh, Senhor Jesus, eu quero orar, Pai, pela tua igreja nessa noite. Senhor Deus, que o Senhor hoje possa falar ao coração dos teus filhos. Senhor Deus, que a tua santidade seja estabelecida hoje sobre nós. Senhor Deus, nós recebemos o teu poder, a tua autoridade, a tua santidade através do teu Santo Espírito. Senhor Deus, renova hoje as nossas forças. Renova hoje, Senhor Deus, a nossa fé, o nosso ânimo. Senhor Deus, não permita que nós sejamos pessoas que pensam mais no pecado do que em Ti. Não deixe, Senhor Deus, com que nós venhamos levantar, Deus, outros deuses nas nossas vidas. Ainda que nós não estejamos percebendo isso, mas, Senhor, o Senhor precisa ocupar o Teu lugar em nossa vida. Fala isso para o Senhor, fala: Senhor, toma o Teu lugar na minha vida. Toma o Teu lugar no meu coração. O Senhor tem espaço, o Senhor tem liberdade de falar comigo. O Senhor tem liberdade de agir na minha vida. Tem liberdade de agir na minha casa, na minha família. Fala isso para o Senhor, deixa Ele ouvir dos teus lábios que Ele tem liberdade, que você entrega a sua vida a Ele. Oh, Espírito Santo, nós te entregamos, Pai, nessa noite a nossa vida, Pai. A nossa casa, a nossa família. Que a tua santidade hoje venha sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Põe a mão na sua mente. Eu queria só que você repetisse uma oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, tira de mim tudo aquilo que não condiz com a tua palavra. Todo pensamento que seja contrário à tua palavra, que possa cair por terra nessa noite. Eu declaro que o Senhor é o meu Deus e que o Senhor tem espaço de agir na minha vida. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade de me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus. Amém? Agora, com a mão no seu coração, declara assim: Senhor Jesus, eu te recebo essa noite como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida e me dê a salvação. Em nome de Jesus. Amém?
Antes de eu te liberar, eu queria saber se nós temos algum visitante. Alguém que está vindo hoje para o culto pela primeira vez. Você foi convidado por alguém, ou talvez tenha vindo sozinho. Tem alguém? Glória a Deus, seja bem-vinda. Tem mais alguém além dela? Temos. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Quero dizer para vocês, nossos visitantes, que nós estamos muito felizes de vocês estarem aqui. Nós somos uma igreja que tem orado pelas famílias dessa cidade, por todos vocês. Eu creio que se vocês estão aqui hoje, porque vocês são fruto e resposta das nossas orações. Quero dizer que a nossa igreja vai estar sempre de portas abertas para receber vocês e sua família. No final do culto, se vocês puderem permanecer alguns minutinhos, nós temos uma líder que está ali ao lado. Ela, a Natália, ela quer pegar o seu pedido de oração e te entregar uma lembrancinha da nossa igreja. Amém? Eu queria pedir para que a igreja pudesse dar uma salva de palmas aos nossos visitantes. Sejam bem-vindos. Amém? Glória a Deus. Queridos, uma semana cheia de bênçãos e de milagres. Amém? Eu vou liberar vocês. Só quero lembrar que amanhã, todos os líderes, tá? Meus 12, todos os líderes, amanhã, reunião de 144 com o Bispo Lucas e Priscila na Ceilândia, às 20 horas. Terça-feira, nosso culto de campanha. Amém? E sábado, nosso arena, e domingo, nossos cultos. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça os deles sobre ti e te traga paz. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor, te guardando e te protegendo. Vão em paz, uma semana de bênçãos, de milagres, de boas notícias. Vão em paz em nome de Jesus.